No quadro Tricologia Médica de hoje, nós iremos falar sobre o ciclo do cabelo. Basicamente, nós temos três fases do ciclo do cabelo. A primeira é a chamada fase anágena. É a fase de maior duração, que pode durar de 1 a 7 anos, sendo mais duradoura nas mulheres e mais curta nos homens. Nesta fase, o cabelo adquire todo o seu potencial em termos de comprimento e em termos de espessura. Cerca de 85 a 90% dos cabelos da nossa cabeça estão nessa fase de crescimento. É a fase mais importante do ciclo capilar. Após essa fase, o cabelo entra em uma segunda fase chamada de fase catágena, ou fase de estabilidade. Ela dura mais ou menos um mês, 3 semanas a um mês, e nessa fase inicia-se o desprendimento do bulbo capilar da raiz do cabelo. Então, isso é muito importante nós explicarmos, que o cabelo que cai, ele não perde o bulbo. Na verdade, o bulbo ele fica, há uma desconexão, mas o bulbo capilar fica dentro da derme, dentro da pele, e aquela haste de queratina, que é uma proteína, ela cai ao chão. Então o que a gente enxerga não é a parte viva do cabelo. Após a fase catágena, nós temos então a fase telógena. Nesta fase telógena, que é a fase de queda propriamente dita, um outro cabelo inicia o crescimento para substituir esse cabelo que irá cair. Essa fase ela dura mais ou menos 3 meses de duração. Na fase anágena, nós temos várias situações que podem encurtar a fase anágena e aumentar a fase telógena, que é a fase de queda, ou seja, causando maiores quedas do que o normal. Exemplo, dietas muito rígidas, com menos de 1.500, de 1.000 calorias, nós percebemos que falta nutrientes para que o cabelo seja produzido, então nós poderemos ter mais cabelos na fase de queda, que é a fase telógena, e aí o paciente pode perceber uma queda capilar aumentada. Anemia. As pessoas que têm anemia não têm uma ingesta suficiente de ferro, e o ferro ele é fundamental para a produção do cabelo. Então, pessoas que têm anemia podem ter queda de cabelo. Pós-cirurgia bariátrica. Pessoas que têm uma redução de peso têm também uma dificuldade de absorção dos nutrientes, e nós encontramos muitos pacientes que têm queda capilar após a cirurgia bariátrica. Hipo ou hipertireoidismo são doenças da glândula tireoide que mexem com o metabolismo, acelerando a queda do cabelo e diminuindo a fase de estabilidade. Temos também outras doenças que não são precipitações telógenas, ou seja, que não se enquadram nessa fase de queda. Por exemplo, a calvície. A calvície ela é genética hormonal, mas ela não está afetando este ciclo do cabelo. Então, qual que é a dica que a gente deve dar para você? Primeiro, toda queda natural, toda queda fisiológica, quando que você deve pensar que o teu cabelo está caindo mais do que o normal ou que ainda está na normalidade? Quando começa a aparecer falhas, quando fica ralo, quando começa a ter falhas, isso não é normal, isso não é fisiológico. Há alguma patologia que tem que ser tratada. Pode ser uma deficiência hormonal, pode ser uma deficiência de algum elemento que a gente tem que ingerir, como por exemplo ferro, zinco, manganês, etc. Mas pode ser que seja também uma outra causa de queda de cabelo, como por exemplo a calvície, a alopecia androgenética, que será o tema de um novo programa que nós falaremos somente sobre alopecia androgenética, que é mais popularmente conhecida como calvície, tanto masculina quanto feminina. Então, quando você começa a perceber falhas no seu couro cabeludo, começa a perceber aquele volume capilar muito grande, é a hora de você procurar um médico dermatologista especialista